por exemplo, o backup local, o que a gente vai testando software, vai testando. Eu usei bastante aquele Cobian backup lá, instalava ele na máquina ali e dali o software. Aí você tem os parâmetros, né, de origem, destino, tal, e põe aquilo para rodar. Mas tem hora que o negócio falha, tem hora que você vai ver. Esses dias eu vi um cliente lá, a gente encheu o HD, não cabia mais no backup, tal. Aí a gente faz todo um trabalho, então a gente vai lá, tira o que é mais antigo, tal, vai dando um suporte para isso. Mas a questão física pode dar pau, né? O HD pode dar pau, é um HD externo, alguém pode pegar ele, caiu no chão, quebrou, parou de ler. Então a gente tem que ter um caminho para isso. E hoje tem que ser na nuvem. Eu acho que quem não tiver engajado com isso, nesse backup na nuvem, independente aonde faça, eu olhando as soluções que a gente viu, o AWS para a gente, eu acho que é o melhor caminho que tem para se salvar isso em nuvem. A Amazon, para mim, é a top nesse sentido aí. Se não tiver esse caminho, eu acho que o cara vai perder, além de perder mercado, vai tá fora do mercado, né? Quem trabalha com TI e não faz esse backup em nuvem vai estar fora do mercado. É isso que eu percebo, né? Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast, a gente fala tudo o que você precisa saber para levar suas aplicações, as suas soluções para a nuvem. Bom, meu nome é Leandro Porcinco e hoje eu vou falar com 2 alunos do programa de especialização em AWS. Bom, então vamos lá, eu sou o Celso, esse é o Alexandre, ele vai só dar isso, acender a luz aqui também, né? A Micropoly é uma empresa de prestação de serviço informática, né? A gente está com 18 anos aí, esse ano completa 18 anos, já passa a maioridade aí, né, a nossa empresa. E a gente começou lá ali pequenininho, né? Fazia manutenção de computador, notebook, essas coisas. E com o tempo, né, os clientes vão exigindo e a gente vai se aperfeiçoando, né? Então, a gente agregou bastante coisa aí na nossa área, entramos na área de redes, de servidores, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começou a fazer algumas prestações de serviço. E agregamos aí ao nosso portfólio também a parte de segurança. A gente faz bastante controle de acesso, câmera, alarme, atende bastante condomínio, né? Então, quando a gente fala de biometria, agora a gente está entrando aí com mais uma novidade aí logo, que é reconhecimento facial, né? Então, a gente está implantando também. Tem que conhecer, tem que se aprimorar, né? Para poder atender e se manter no mercado aí, né? Meu nome é Alexandre, né? Como o Celso falou, esse ano a gente completa 18 anos de CNPJ, né? E é uma empresa de serviço, a gente presta serviço de TI. Então, a gente tem contrato com muitas empresas, onde a gente visita as empresas, faz toda a parte de manutenção de rede, computadores, servidor, né? Esse aí é um foco nosso, né? E alguns clientes, a gente inclui no contrato essa questão de backup, né? E a gente já teve algumas experiências com isso, né? Eu já fiz backup, a gente sempre faz lá backup nos clientes local, né? Com HD externo hoje. Eu já tive clientes que tem servidor, que quando a gente assumiu, a empresa tinha fita DAT lá, a gente deu sequência nisso, uma hora deu pau, parou, e a gente aconselhou a mudar a opção de backup, caímos aí para a opção de fazer backup em HD externo, né? A princípio, a gente fazia backup no próprio HD, né? Dos própria máquina, né? No HD externo, mas espetando na própria máquina, né? Para a questão até de backup, até era uma solução para nós, né? O que a gente não contava aí era a questão da segurança, né? E nós tivemos um problema uma vez em um cliente de questão de invadir, né? O pessoal criptografar os dados, aquele ransomware lá, e aí a gente sofreu com isso.
o HD externo também foi criptografado junto, né? Aí pensamos na questão do backup em nuvem. Criamos algumas soluções que parcialmente resolvia a nossa situação. Eu já fiz um contrato uma vez com a Wall Backup, nós conseguimos subir algumas coisas para lá, mas tinha dificuldade na demanda de arquivos, de quantidade, e na parte de fazer o backup incremental, para depois copiar só o que foi alterado, tinha dificuldade nisso. Tínhamos dificuldades de acesso lá a esse backup, às vezes para restaurar. Já tentamos com outra empresa também de backup terceirizada, que só trabalha com backup, se não me engano a empresa chamava Mavi, que mexia com backup. A gente começou a fazer backup, mas o backup sempre parava no meio e não ia. Backup de dados, documentos, essas coisas aí, Word, Excel, planilhas, tal, a gente até que ia bem. Onde sempre tivemos problemas foi em fazer backup no sentido de banco de dados, de sistema, porque às vezes o banco de dados está funcionando e na hora do backup o arquivo está aberto do banco, às vezes é um arquivo em Firebird ou em outra extensão que na hora do backup não ia. E aí chegava na hora de visualizar, vamos ver como foi o backup. Pô, o backup não subiu o banco de dados, não subiu o banco de dados do sistema, tal. E sempre batemos cabeça com isso, né? O backup local depois nós mudamos, nós criamos uma máquina só para fazer backup local, né? Uma máquina específica que mapeava o servidor lá, e aí a gente colocava, além do HD interno, um HD externo na máquina de backup, para tentar ter uma segurança um pouco maior. Já salvou a gente bastante isso, mas tivemos um caso com um cliente recentemente que foi corrompido os dados, invadiram lá o servidor dele, criptografaram os dados e acabou indo até para essa máquina de backup também, né? E daí a hora que viu, ainda conseguiu parar, e a gente tinha cópia, assim, de dias diferentes, e os dias atuais, os mais atuais, já foram criptografados, né? Então, a gente recuperou backup de 10 dias, 15 dias atrás, salvou a empresa, mas mesmo assim o cliente gerou aquela situação indigesta que o cara falou, pô, 15 dias, eles têm lá, por exemplo, esse exemplo é um escritório de contabilidade que o cara tem lá 40 colaboradores. Foi 40 negros que teve que trabalhar 15 dias para refazer tudo que fez, aí gerou um climão lá. Resolvemos, mas não foi um contentamento, né? A gente passa por isso. E hoje o Celso, a gente buscando solução, né? O Celso fez o treinamento com vocês e está aprimorando isso, a gente está aplicando. Começou a aplicar nos clientes e tal. A questão, por exemplo, desse cliente banco de dados, tal, a gente já está subindo tudo na AWS aí, já está pondo para rodar. O que é interessante desse caso, né, é que nem a dificuldade que ele fala de você tem que parar o serviço do banco de dados para poder tirar o backup dele, né? E a gente achou essa solução com a AWS, né, com a linha de comando do CLI lá, do S3, né? E a gente criou um batzinho lá que resolveu esse problema, né? Então, a gente parou o serviço via comando, executa a linha de backup via CLI, depois starta novamente aí o banco de dados, e isso aí ocorre durante a madrugada, né? Então, o backup passou a ser uma solução, nesse caso desse cliente aí, né? Então, nos serviu aí bastante de exemplo, né? Foi um desafio aí inicial, mas o que nos ajudou bastante é o curso que ficou disponível lá, onde você fala especificamente do backup, que é o Backup Devices, né? Então, ali abriu muito a mente. Então, como eu já vinha fazendo treinamento sobre a AWS, já sabia o que era o S3, já sabia a lógica do negócio, mas não sabia colocar na prática, né? Então, quando eu entrei nesse módulo aí,
Inclusive, até questionei vocês aí, pô, não dá para aprofundar um pouquinho mais? Você me respondeu no WhatsApp, né? E falou, Celso, vai subir semana que vem um curso novo aí de backup. E eu fiquei aqui na expectativa, né? Quando saiu, rapidinho a gente colocou em prática e resolveu o problema desse cliente. Hoje está tudo em nuvem lá, tanto a parte de dados quanto banco de dados, arquivos comuns, né? Então, a gente tirou um peso das costas aí e agora vamos levar essa experiência para os demais clientes que a gente tem aí, né? E qual é o volume de dados que tem, mais ou menos? Ó, somando documentos e banco de dados, chega a uns 800 gigas. Tem bastante backup, mas é assim, o banco de dados do sistema dele, eles trabalham com dois sistemas lá. Os dois sistemas juntos, em gigas, ele deve ocupar uns 50 gigas aí de banco de dados. Agora, o resto, aí é tudo documentos que eles usam, planilhas, Word, PDF, que eles salvam tudo no servidor. A gente tem o servidor lá, por departamentos, né? Onde cada departamento acessa a sua pasta, e dentro dessas pastas eles compartilham lá os documentos do dia a dia deles, que eles precisam... hoje eles procuram evitar gerar isso no papel, né? Imprimir. Então, eles geram muito documento hoje, arquivo e manda para o cliente e tal, e isso eles precisam gravar, guardar tal, e joga isso para o servidor. Então, tem uma demanda grande, porque você fala, para você subir 700 GB de backup na nuvem, cara, o negócio fica lá, ó, uma vida, né, cara? Mas eles têm mais ou menos essa quantidade aí de capacidade de backup. Uma coisa que impacta um pouco para nós, até para oferecer para clientes tudo, é nessa questão dessa quantidade, porque em questão de valores se torna algo que onera um pouco o cliente, né? E aí o Celso, nesse treinamento aí, achou uma outra solução também que vai facilitar para a gente oferecer isso para os outros clientes, né? Que é o da live que eu participei com você lá, né? Onde você mencionou a questão de trabalhar o backup, né? O que é útil, que precisa estar disponível, e o que não precisa estar disponível, que dá para jogar para um Glacier, e isso aí reduz o custo. Então, mais uma nova técnica que a gente aprendeu aí, já estamos colocando em prática nos backups que a gente tem aqui, já reduziu o custo, assim, de maneira absurda aí, né? E, tá, ele tem uns 700 GB no total, mas esse volume diário, sabe mais ou menos qual é o volume que ele faz diário de backup? Tem ideia? Então, diário? Olha, nesse cliente aí, eu acho que você fala em documentos alterados, né? Isso. Está falando em capacidade de gigas? Qual é o volume? Quantos gigas ele faz por dia? Ele fez o primeiro de 700 GB e aí fica fazendo uns 5 diários, né? Esse diário, sabe, tem uma ideia? Eu acho que deve chegar numa faixa de uns 60 GB aí. Mais ou menos. Porque, assim, os bancos de dados é diário. Então, eu tenho a gente vai chegar beirando uns 40 GB aí de banco de dados. Porque, como é um escritório grande, eles têm muitos clientes, eles têm lá em torno de uns 600 clientes ativos que eles atendem. Então, gera um banco de dados muito grande. A gente tem até uma dificuldade lá, porque vira e mexe, o pessoal reclama, né? Não tem a ver com backup isso, mas o pessoal reclama, pô, sistema tá lento. Aí aciona a gente. Aí a gente vai lá, faz todos os testes e vê, a rede está redondinha, o servidor está redondinho, está tudo ok. O problema está no teu banco. Aí liga o pessoal do sistema, não, o problema está na rede. E a gente tem mas é uma coisa que a gente já está lidando com isso já faz tempo e sempre acaba... às vezes aí o pessoal vai lá, faz uma otimização no banco, tal, volta, melhora a performance e tal, trabalha mais uns dias aí para a gente seguir adiante. Mas é em torno de vamos pôr em média aí uns 50 GB, nessa média aí. Agora o Celso aí vai conseguir botar até o sistema inteiro na nuvem, né? Não só o backup. Com treinamento, daí conseguir botar todo o sistema na nuvem. Então, a parte de servidores é o segundo passo que a gente vai implantar, principalmente nesse cliente aí, né?
Então, a gente tem a ideia de subir esse servidor aí para a nuvem, né? Aumentar a performance, acredito que vai aumentar aí bastante a questão de segurança aí, para evitar esse tipo de problema que aconteceu, porque exatamente neste cliente é a segunda vez que isso acontece, né? Então, ele foi invadido 2 vezes. Cara, e assim, ó, quando vocês viram esse negócio acontecer, assim, tudo que puxa, pegou o backup, como é que vocês se sentiram, assim? Nossa, a gente sente e chora, né? Cara, eu vou falar por mim primeiro. Eu passei até a gente zerar, pegar lá eu peguei um computador secundário, um computador comum lá. Jogamos o Windows Server nele, fiz ele de servidor e aí fomos restaurando alguns backups para essa máquina para o pessoal começar a trabalhar. Primeiro eles ficaram uns 2 dias sem trabalhar, essa empresa parada. Depois disso, a gente foi voltando os backups e aí foi procurando os backups de banco de dados e tal. Eu fiquei uns 15 dias assim, sem dormir direito, praticamente. Abalou geral mesmo. Eu chegava lá na empresa 7h30 da manhã, ficava lá até 9 horas da noite. Ia para casa, toma um banho, come alguma coisa, acorda no outro dia, vai para lá. E vamos fazer o negócio voltar. Ia voltando gradativo. Pôs o sistema. Aí voltamos o banco de dados. Pô, achei um backup aqui de 15 dias atrás. Não tinha outro, cara. O pessoal, para mim, eu sei que é ruim. Eu até falei isso com o cliente lá. É ruim, você perdeu 15 dias, mas, imagine você perder tudo, né? 15 dias, e aí eles fizeram uma força-tarefa lá para trabalhar, mas o pessoal também lá ficou bem abalado, cara. Abalou mesmo, abalou de questão até de saúde. Teve um dia que eu falei, deixa eu ir no hospital lá para tomar um calmante aí, que a pressão estava grande. O pessoal lá falando, e aí, como é que eu faço? E agora? Teve gente na empresa lá que falou, vou ter que fazer tudo de novo, eu não quero, vou pedir a conta. Teve gente que pediu demissão. Eu não quero isso, não, eu vou para outro lugar, não quero isso. E lá eles começaram a trabalhar também, fizeram hora extra, trabalharam até altas horas lá, tal. A responsabilidade do backup estava com a gente. Então, nós perdemos alguns dias de backup lá. Com isso, gerou até eu assumi a bronca, né? Eu falei, isso daí não foi legal. Eu achei que não iria para o backup, né? Se acontecesse uma situação como essa. Acabou indo e prejudicou. Ele foi criptografando de data atual para as datas mais antigas. No meio do caminho, eu consegui barrar isso, mas já tinha ido uma parte. E o que a gente recuperou deu uma atrasada deles lá de 1 mês de trabalho aí do povo aí. O pessoal fazendo hora extra, no sábado, no domingo, o pessoal tudo estressado. Eu até combinei com o cliente, falei, as 3 mensalidades que a gente tem próxima aí, vamos abater, eu não vou te cobrar, porque aí você reverte isso em hora extra dos seus funcionários, eu te ajudo dessa forma. Foi isso que aconteceu. E está passando o estresse agora, aí faz pouco tempo isso, faz uns... Foi em janeiro, né? Foi no comecinho do ano, na virada do ano aí. Então, atrasou um lado aí, viu? Mas a solução agora a gente encontrou, né? Que é o principal, é o mais importante. E a gente está trazendo isso, tanto o lado ruim dessa situação como experiência, como também o aprendizado que a gente teve em função de ter esse curso aí disponível e poder levar a solução adiante. Então, os 2 lados servem de experiência para nós, agregou bastante aí no nosso conhecimento, né? Cara, então, acontece, né? Às vezes o cara passa por uma coisa, o cara monta uma infraestrutura achando que agora tá ideal, daí vem um negócio que derruba, isso aí acontece. Essa aí acabaram tendo até prejuízo financeiro para vocês também, né? Porque Sim, verdade. É verdade. Mas é uma coisa que a gente não vai passar mais, né? Agora, aplicando as técnicas, para nós, a gente acredita que esse problema aí foi sanado, né? Cara, então, aí quando tu viu, assim, tu implantou isso, não sei se tu já conseguiu testar realmente, assim,
se funciona o não criptografar os dados, né? Só vai conseguir testar na prática, só vai ver funcionando, né? Se tu passar de novo por essa situação, tu vai ver que não vai ter problema com o teu backup. Mas como é que tu te sente hoje, estando mais seguro, assim, usando o backup device? Olha, o que a gente entende hoje, usando o backup devices, é que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade, né? E ofertando isso aí para os nossos clientes, que é o que a gente está levando aí, agora com um pouco, meio com o pé no freio, né, em função da situação do coronavírus, mas aqueles clientes que ainda estão trabalhando e que precisam, não tem como parar, a gente está levando isso para frente, tem tido alguns resultados, né, de passar esse serviço para frente, de vender esse serviço, e só que a gente quer ampliar mais, né, porque a gente viu que realmente está seguro, a questão que a gente coloca lá de fazer o versionamento ajuda muito, né? Então, criptografou, subiu alguma coisa lá criptografada, eu tenho as versões anteriores, e é uma coisa que a gente está observando diariamente, né? Então, como é online, a gente consegue aqui observar como é que está esses backups, né? E sem contar o teste também, né? A gente fez o teste de restauração, funcionou legal, foi rápido, né? A atuação desse retorno, então a gente viu que sai na vantagem usar o backup em nuvem. Segurança. A segurança de você ter isso na nuvem e saber que isso está funcionando traz tranquilidade, né? Você dorme com a cabeça tranquila, sabendo que se der algum incêndio ali, você tem como apagar isso, né? Porque tinha uma preocupação também da questão física ali, né? Porque supostamente que o backup físico lá no local esteja funcionando 100%. Se amanhã alguém arrombar a porta lá de madrugada, levar os computadores, pegar o computador de backup que eu tenho lá, que a gente roda ainda no computador lá, levar o computador, o HD externo, foi tudo embora. Então, o backup na nuvem faz com que a gente fique mais tranquilo. Show. Cara, e nesse caso desse cliente, vocês venderam esse backup como um serviço ou vocês só agregaram um serviço que vocês já tinham pela situação que aconteceu? Nesse caso, ele foi agregado, porque no nosso contrato já fazia parte o backup, né? Então, a nossa ideia é mais para frente vender os outros serviços, que seriam um servidor, subir esses servidores aí para a nuvem, e aí sim, isso aí virar valor agregado, né? Mas nos demais clientes que a gente tem, aí está virando venda. Vocês estão vendendo já chegaram a vender para algum cliente um backup? A gente tem 2 clientes que já foi vendido. E, cara, o que tu percebe, assim, em termos de retorno financeiro que tu tem com isso? Tu acha que te ajuda um pouco? Te ajuda no retorno financeiro? Como é que vocês estão vendendo essa solução? Olha, assim, eu acredito que ajuda porque agora que a gente realmente sabe fazer o serviço corretamente, né, usando o Glacier, usando lá o acesso, como é que chama lá? Inconstante acesso, né? Acesso inconstante e frequente, isso. Isso daí para nós reduz o custo e nos dá uma margem boa, né? Então, para a gente vender, a gente acaba vendendo em pacotes de 100 GB, de 500 GB, de 1 tera e assim vai por diante, né? Então, a gente vai precificando esses pacotes aí e vai implantando nos clientes. O que eu percebo é o seguinte também, hoje, o cara que não tem backup, ou que tem um backup local que ele mesmo faz, ele não sabe da dor que é se ele perder isso. Ele só vai saber disso na prática. E a gente está tentando levar isso daí para ele, essa dor, se acontecer isso com ele. Porque o cara fala, não, eu tiro uma cópia aqui e tal, não sei o quê, mas amanhã deu um pau, o cara precisa disso, aí o cara chora, né?
E aí já foi, né? Aí o cara quer... Não adianta chorar pelo leite derramado, como diz o ditado, né? Mas a gente está tentando conscientizar o cliente de que ele precisa ter isso daí antes que aconteça. Porque hoje você chega para o cara e você está levando para ele uma solução, porém que gera custo. E aí os caras, na maioria das empresas hoje, está tentando, de alguma maneira, cortar custo de toda forma, às vezes nem chega nem na mão do cara que assina ali a caneta. Isso aqui gera custo para a empresa, então deixa quieto. Mas ele não entende, às vezes, que esse custo, na verdade, não é um custo, né? É um investimento para ele deixar de ter um problema futuro que vai ser muito grande. E o legal é que hoje vocês já têm um case para apresentar para os outros clientes de vocês, né? Exatamente. Já tem uma situação que, real, aconteceu com nós, isso e aquilo. E aí, o cara, se o cara optar por ficar como ele está, pelo menos você não pode dizer que tu não avisou depois. Né? Exatamente, porque, como você disse lá na live, depois que perde, é aí que a gente vai mensurar o prejuízo, né? E esse caso que aconteceu conosco foi exatamente, a gente enxergou totalmente esse cenário, que é o prejuízo que isso causou, as pessoas que tiveram que fazer hora extra lá, o custo que o empresário teve para pagar a hora extra de todo mundo, né? O desgaste, teve gente que pediu demissão porque não queria fazer o serviço novamente, então, não quero, estou indo embora, realmente pediu a conta, acho que foi uns 3 ou 4 funcionários lá, acabou pedindo a conta e foi embora. Então, isso tudo gera um problema que as pessoas não enxergam isso e a gente está tentando levar isso para frente como um modelo, né? Como um exemplo para que eles também não sofram como a gente sofreu, como o nosso cliente sofreu, em função de não ter um serviço que seja adequado, que no caso é o backup em nuvem. O que a gente precisa apresentar é custo-benefício, né? Porque às vezes, se você pegar se eu pegar outros clientes, que o cara tenha um fluxo desse tanto de arquivos, sei lá, 700 GB, 800 GB, se você falar para o cara, você vai gastar $150 para tirar backup disso mês, o cara vai espernear, né, meu? Ele converter na moeda e falar, eu vou gastar 500, 600 pau, 700 pau disso mês, eu não tinha custo zero, eu não gasto nada, e de repente, a partir de amanhã, eu passo a gastar R$700 por mês para tirar backup. Então, a gente está tentando achar um meio, hoje, já com essa opção que a gente aprendeu, que isso tem como baratear se é um backup que ele não vai usar recorrente, que vai ficar guardadinho lá, e vai minimizar custo. A gente já sabe como minimizar um pouco esse custo, facilitou até para a gente oferecer isso para o cliente, né? Por questões de demanda do cara, né? O que você tem de sugestão, Leandro? Às vezes eu digo que backup é que nem seguro de carro, né? Tipo, tem muita gente que não precisa, mas qualquer coisinha que aconteça, tu já teria pago todo o investimento que tu fez no backup. Qualquer incidente que seja, tu já paga que nem seguro. Então, é uma batidinha na esquina, o cara já paga o preço e deixa de pagar o ano de seguro, né? E eu penso que o backup é a mesma coisa. Só que as pessoas, às vezes, acho que não dão tanta importância pro dado, né? O cara vai dar importância para aquilo ali quando ele realmente perdeu, quando aconteceu alguma coisa. Ou às vezes o cara acha que, não, comigo não vai acontecer, isso só acontece com os outros, ninguém vai querer invadir a minha empresa porque não tem motivo e tal. Então, isso, eu penso que o backup é bem nesse modelo, assim. E a gente tem que mostrar. Mas, cara, eu estava até falando de custo de R$700 e tal. Tipo, com o modo standard mesmo, esses 700 GB que você falou, isso aí custaria para o cara, em termos de custo mesmo, não, acho que não daria nem R$100, assim. Mas é claro que tem a parte de serviço de vocês, né? E toda a parte de implantação. E aí, é claro que tem que botar isso junto, inclusive, para formular o teu preço, né? Porque a gente não tem que vender só armazenamento. Como você falou, é vender a solução, mostrar para o cara que, se tu tiver um problema desse, na pior das hipóteses, coisa que o cliente aí, se parar para pensar, no fundo, cara, não foi nada, ele só perdeu 15 dias. E já deu um baita de transtorno.
Sim. Pensa o cara perder tudo. Não, meu Deus do céu. Escritório de contabilidade, todos os dados de Não, todos os clientes deles. Tipo, não. Se isso acontecesse, acho que até eu ia infartar aí, viu? É porque é muita informação, né? Imagine você pegar, eles têm em média lá 600 clientes. Tem clientes deles, um tem 10 funcionários, outro tem 20, outro tem 50, outro tem 100, outro... Então, isso aí, 600 vezes o número de funcionários, imagine você ter que cadastrar tudo de novo. Eu nem sei como eles fariam um negócio desse aí, não dá nem para imaginar. Então, do saldo, eu achei que não foi um saldo positivo, poderia ser um saldo positivo de 80%, 85% do backup aí que funcionou. A gente recuperou 600 GB de dados, né, de documentos e tal. Mas tinha umas planilhas que eles alimentavam que não estava atualizada, mas é isso aí. E isso daí, 15 dias, gerou um gigantesco transtorno. Você imagina se o cara perder tudo, né? Imagina que, então o backup hoje para nós virou uma questão de honra agora para nós, a gente trabalhar isso, sabe? E trabalhar isso com eficiência. A eficiência, porque tem pessoas que é assim, se o cara tem lá 700 GB de backup, você restaurou 695 GB, puta, o cara fala, tá faltando, né, não fica contente, né? É o pessimista, né? O que pensa pessimista aí no negócio, né? Você tem o copo lá pela metade, um olha e fala, ele está meio vazio, o outro olha e fala, ele está meio cheio. Então, eu olho pelo lado positivo, né? Agora, é claro que a nossa função e o nosso papel é fazer 100%, né? Entregar 100%. Se a gente conseguir entregar 100% daquilo que o cliente quer, ele fica contente, a gente também, todo mundo fica feliz. Então, como fazer isso? Tem que buscar meios. Porque o backup que a gente fazia, por exemplo, o backup local, o que a gente vai testando software, vai testando. Eu usei bastante aquele Cobian backup lá, instalava ele na máquina ali, e dali o software. Aí você tem os parâmetros, né? De origem, destino, tal, e põe aquilo para rodar. Mas tem hora que o negócio falha, tem hora que você vai ver. Esses dias eu vi um cliente lá, a gente encheu o HD, não cabia mais no backup. Tal. Aí a gente faz todo um trabalho, então a gente vai lá, tira o que é mais antigo, tal, vai dando um suporte para isso. Mas a questão física pode dar pau, né? O HD pode dar pau, é um HD externo, alguém pode pegar ele, caiu no chão, quebrou, parou de ler. Então a gente tem que ter um caminho para isso. E hoje tem que ser na nuvem. Eu acho que quem não tiver engajado com isso, nesse backup na nuvem, independente aonde faça, eu olhando as soluções que a gente viu, o AWS para a gente, eu acho que é o melhor caminho que tem para se salvar isso em nuvem. A Amazon, para mim, é a top nesse sentido aí. Se não tiver esse caminho, eu acho que o cara vai perder, além de perder mercado, vai estar fora do mercado, né? Quem trabalha com TI e não faz esse backup em nuvem vai estar fora do mercado. É isso que eu percebo. E tem muita gente que não pensa assim, né? Às vezes o cara, não, bota no HD externo, e até acho que foi o caso que eu contei na live, que um cara, aconteceu isso, foi criptografado os dados, ele estava no HD externo, quando foi usar o HD não ia. Já não estava fazendo backup do HD há um tempo, porque o HD já tinha dado pau. E o cara não sabia, porque tá ali, tá fazendo. E aí, quando tu vai precisar, tu vê que não funcionava, ou não estava funcionando. Porque monitorar isso também não é muito fácil, né? Requer trabalho, atenção, dedicação. É verdade. Principalmente quando a gente atende várias empresas, assim, né? O cara atende várias empresas. A gente tem 50 clientes. Como é que eu vou monitorar o backup de 50 clientes individuais? Né? Fisicamente é difícil. Não, fisicamente é difícil. Quando você tem um volume grande, é complicado. Então, você colocou isso aí na nuvem e acabou, né? A gente monitora daqui. É fácil. Fechou. Essa a ideia aí, né? Ô, Leandro, o que você tem sentido aí, a prática das pessoas
Para a gente ter um pouquinho de ideia também, o que o pessoal tem aplicado aí na questão de backup em termos de cobrança. Você tem sentido novidades aí, coisas diferentes que têm tido resultado? O que você acha? Fala de preço? Isso. Cara, assim, ó. Bom, tu chegou a assistir todo o curso do Backup Device? A parte Sim, de Vitor. Tá. Tudo que ele fala, assim, que é o que o modelo que a gente usa também para definição de preço. A gente não define preço por, um pacote fechado. A gente define muito pela solução, entendeu? Depende do que tu vai fazer para o cliente. Pô, o cara tem lá um backup de arquivo simples, tá? Só Word, Excel, meia dúzia de arquivinhos. Tu sabe que tu pode cobrar menos, porque o teu volume ele vai ser menor. Aí, Com tu vai certeza. escritório de contabilidade. Vai escritório de contabilidade, já tem banco de dados, já é uma infraestrutura mais complexa, tu já tem um envolvimento maior com aquilo, uma responsabilidade maior, porque não, o backup ele vem também muito da responsabilidade, né? Porque tem empresa que, cara, a responsabilidade de tu manter aquilo ali é muito maior do que uma empresinha, às vezes, que é um escritório menor, ali, 3 pessoas, 4, cara, faz um backup aí, meia dúzia de coisa. Então, a gente cobra muito pensando nisso, assim, né? A minha ideia de formular preço é em cima do que tu entrega para o cara, da solução como um todo. Mas, tu pode trabalhar tranquilamente com pacotes de armazenamento. Isso aí o Sandro até dá exemplo lá no curso Backup Devices, para tu fazer pacotes de armazenamento. Tipo, se tu pegar aí, vamos botar 100 GB, quanto é que vai custar isso aí para ti? No store, não vai ser $10, não é $10, 100 GB de armazenamento. No standard, tá? Não vai ser $10, é menos que isso. Bota aí quanto é que vai dar isso? R$50, R$40. Cara, se tu cobrar do cara 200 pila por mês para fazer um backup de 100 GB, tu tá ganhando três vezes o valor que tu tá gastando, né? Exato. E aí tu vai acumulando 1, 2, 10, 50 clientes, 60 clientes, tu vai fazendo o quê? Uma recorrência mensal, né? Praticamente, tu vai embutir ali daqui a pouco o valor de R$5.000 a mais no teu faturamento, que tu não tá fazendo nada, tu só tá mantendo o backup, é uma renda que tem recorrente, tu consegue fazer uma recorrência, né? Coisa que na nossa área, a gente faz com contrato de prestação de serviço. Só que o contrato de prestação de serviço, o que acontece? Ele tem uma demanda grande de mão de obra, né? Sim. Se fecha, se amanhã tu conseguir mais 10 clientes, talvez tu vai ter que contratar outra pessoa para te ajudar. E aí, às vezes, os 10 clientes mal pagam o preço daquele cara ali, do funcionário para trabalhar. Sim, pode acontecer. E aí, tipo, os 10, porque é o preço do cara, mais o carro, mais o deslocamento, mais férias, mais isso. Mais quando a gente trabalhava com. Eu tinha empresa de manutenção muitos anos, né? Funcionário nosso, cara, bateu o carro no carro da empresa, no carro de um cliente, eu tinha um cliente que era uma rede de. Eles vendiam pneus e coisas para automóveis. Então, esse meu cliente, ele atendia empresas que o cara comprava uma frota de carro e mandava lá para ele fazer alguma coisa. Cara, tipo, um cliente dele tinha comprado uma frota de Montana, tinha mandado gabinar. E o cara tinha ido buscar o carro não sei onde, o carro estava sem placa Montana. Ei, nossa! O meu funcionário, com o nosso carro, passou na preferencial e pegou o carro desse cara, capotou a Montana. Manchou o Uno, a gente tinha um Uno, manchou o Uno, ficou assim na frente dele, e a Montana do cara não tinha nem placa, capotou a Montana. Nossa! Que nem era dele, né? Era do cliente dele. O funcionário dele estava dirigindo. E por coincidência, o cara era nosso cliente. O custo daquilo ali não chegava nem perto de. Então, é um tipo de coisa que gera mais custo, né? Quando você está prestando serviço, tem isso aí que envolve. Uhum. Então, esse tipo de coisa, quando tu começa a vender, é o quê? Tu está quase vendendo um software como serviço. Está vendendo uma solução pronta para o cara, que, ó, eu te entrego, o negócio está funcionando e vai ter o teu custo fixo, sabe que 100 GB vai te custar R$50 para ficar redondo, e tu sabe que tu vai ganhar R$150 todo mês a mais ali para manter aquele negócio funcionando. Então, tu tem que fazer baseado nisso. E aí tu pega, mas esse cliente é 100 GB, mas é um banco de dados, e só o banco de dados o cara quer fazer, e aí tu, mas é uma responsabilidade maior. Aí tu esquece o volume, 100 GB ou 50 GB que for também do banco, tu pensa, puxa, eu vou ter que talvez dar mais atenção, fazer uns testes de restauração, o teu envolvimento é maior, e aí tu vai cobrar mais do cara do que R$200. Né? Então, na hora de precificar, tu pode criar uma tabela, assim.
Mas eu sempre penso que vale a pena, às vezes, tu botar um preço para cada projeto, para cada solução. Cada caso é um caso, né? Porque Cada quando caso é um tu caso. generaliza preço, às vezes tu vai sair no lucro, às vezes tu vai sair no prejuízo. Entendi. E às vezes tu tá cobrando caro para poder empatar o teu prejuízo, né? E aí o cara que poderia comprar mais barato e fechar mais, tu não cobra. E aquele que te dá custo, que tu teria que cobrar mais, tu também não cobra, porque tu faz um compensar o outro. Sim. Então, isso aí eu me lembro que na época a gente fazia esse tipo de empreendimento, eu tinha um cliente, cara, que ele era o cliente, meu segundo maior contrato. E a gente cancelou o contrato com ele. O cara ficou tipo, como assim? Só ele tomava 80% do tempo de toda a nossa equipe. Aí complica, né? E ele não pagava 80% das contas. Sim, sim. É Eu tipo coisa entendi. que, Eu entendo o que você está falando. entendeu? O cara pensa, porra, mas ele é o melhor contrato. Mas é o que mais te dá recomendação. Esse cara, se tu trocasse por 10, tu ia ganhar muito mais e ia te tomar menos tempo. Exato, exato. Exemplo, esse caso que a gente citou para você, que é um cliente ali com uns mais ou menos 600 gigas ali de documentos, né, em geral. E colocar ali, vamos colocar aí mais uns 50, 60 gigas de banco de dados aí. Você acha que, como ele veio agregado ao serviço e à situação que aconteceu, se a gente tivesse cobrar dele, para a gente ter ideia de preço, você acha que chegaria a quanto, mais ou menos? Isso aí vai te custar, esses 700 GB, eu estou chutando aqui, arredondando. Lembrando que desses 600 GB, uns 500 vai ficar lá no arquivo morto lá, meu. Mas eu vou fazer como se na pior das hipóteses, deixando tudo no standard, tá? Deixando no custo maior, porque o resto é lucro teu, quando tu for vender. Tu fazer essa estratégia é lucro teu. Então, se tu deixar no cara no standard, isso aí te custaria algo em torno de $17. Mais ou menos. Vezes, 17 dólares. vezes quanto é que tá o dólar? 5,21. Sim, arredondei. 80, R$ 90. O teu custo seria para 700 X. Cara, tu poderia cobrar desse cara aí, se tu cobrasse 400 pila. Essa é a média, é uma média boa, né? Eu tô nessa mesma ideia tua aí. E aí, o que acontece? Porque tu tem que pensar o quê? Não é só o armazenamento. Quando tu precisar restaurar, tu vai ter um custo. Com Tu não certeza. vai restaurar todos os dias 700 GB, né? É uma coisa que Sim. já tem que botar aí no teu custo. E aí, todo o lucro que tu tiver botando pro modo pro Glacier, fazendo esse tipo de coisa, é lucro teu também. Então, eu sempre penso uso o standard para calcular o preço. E é que nem quando eu vou fechar uma solução de migrar um servidor. O cliente pergunta, quanto é que vai custar a minha infraestrutura? Cara, eu passo para ele o pior cenário. Então, cara, vai te custar algo em torno de R$ 1.000. Você passa o standard, então. Em qualquer tipo de projeto. Eu sempre faço assim, migrar, até migração de sistemas, servidor, eu faço, cara, isso aí vai te custar na nuvem R$ 1.000, R$ 2.000. Quer fazer? Ah, tá, vamos fazer. No final, eu sei que eu vou conseguir entregar isso para ele custando 1.300, 1.400. As chances são que esse cara fala, pô, o bicho falou que ia custar 2.000 e agora está custando 1.300. Então, é melhor do que eu falar que vai custar 1.300 e cobrar 2 dele depois. Cobrar 2 depois. Então, eu estou superando a expectativa do cara. Entendi. Isso aí na verdade, vira a cereja do bolo, né? No final das contas aí. E às vezes a gente pensa que as pessoas, o cara fica muito preocupado com o preço. Acha caro. Mas se tu chegar e perguntar para o cara, tu prefere perder os teus dados ou pagar tantos reais por mês? Às vezes a gente não consegue mostrar, talvez, o real valor daquela solução que o cara entendeu. Então, eu sempre falo, o Sandro sempre fala isso, né? Se o cara está achando caro, é porque tu não soube passar o valor para ele. É isso mesmo. A gente tem que saber passar o valor, e passar o valor às vezes não é ser técnico, né? Falar para o cara assim, mas é 700 GB, o cara nem sabe o que é 1 GB, 2 GB. Sim, É tu entregar a solução para ele de uma forma que o contador entenda o que tu está falando. Putz, olha, se tu perder isso aqui, o que vai acontecer? Tu vai ter que ir atrás de todos os seus clientes, você vai ter que trabalhar 3 meses para tentar restaurar a tua empresa, ou talvez tu vai ter que fechar a tua empresa. Quanto tu pagaria para não fechar a tua empresa? Quanto isso vale, né? Mês. É isso aí, né? Legal. Bom, é isso aí, Leandro. A gente
está adquirindo as experiências, né? Estamos aprendendo bastante aí com o curso, traz bastante novidade. O suporte que vocês dão estão sempre respondendo, sempre atuando aí na questão de ajuda, né? Então, isso para nós valoriza o investimento que a gente fez, né? Porque nos dá o retorno que a gente espera. Então, a tendência daqui para frente é fazer disso o nosso serviço principal, né? Então, a gente sabe que a computação em nuvem vai tomar muito espaço ainda, né? Tem muito para dominar, né? Então, a gente, na nossa região aqui, a gente quer ser o pioneiro nisso, né? Vamos fazer esforços para isso. Cara, e principalmente agora com essa função de home office, não sei como é que foi para vocês, mas o que eu vi de empresa migrando na correria para a nuvem para poder trabalhar home office, cara, quando isso acabar, esses caras vão gostar dessa ideia, né? E muita gente vai descobrir que pode trabalhar home office, e aí quem está com nuvem, quem está arrumando solução em nuvem, é os caras que precisam trabalhar home office. Eu também acredito que vai virar muito a cabeça do empresário, né? Vai servir de lição, de experiência, então eu acho que ainda vai gerar muita demanda de serviço para nós, né? Na nossa situação aqui, isso não aconteceu tanto porque a gente ainda não divulga muito o serviço nuvem. A gente está nessa fase de aprender, de experimentar, de fazer testes, né? Então, aquilo que a gente vai sentindo segurança de aplicar, a gente vai divulgando, né, nos clientes e vai aos pouquinhos, né? Seria uma grande oportunidade agora se a gente tivesse uma boa experiência nisso. Mas tudo é fase, a gente entende, compreende e vai aprender com isso, né? Então, eu acredito que com o que está acontecendo agora, esses empresários, mesmo aqueles que estão parados, eles vão entender lá na frente que, pô, se eu tivesse em nuvem, eu não teria parado. Então, a demanda vai vir ainda. Ah, com certeza. Pô, Celso, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não te fiz, cara. Cara, como é que tu me conheceu? Cara, eu vi uma propaganda de vocês no YouTube. Isso foi lá em setembro, né, do ano passado, agosto ou setembro do ano passado, eu vi uma propaganda no YouTube e por que eu me interessei? Na época, eu era CLT, eu trabalhava numa empresa, né? Então, já estava cansado, eu já tinha 18 anos lá também, trabalhando nessa empresa, e eu queria sair, né? E eu não sabia como. Então, eu falei, eu preciso achar alguma coisa para eu me motivar, e aí eu achei o curso de vocês. Para mim, foi, assim, um divisor, né? Foi um divisor, porque achei ali uma maneira de eu trabalhar, ganhar um dinheiro e poder fazer disso o meu sustento. Quando eu realmente bati o martelo e falei, eu vou sair da empresa, meu irmão me convidou, falou, não, vem para cá que eu preciso de você. E a gente somou conhecimento, somou esforços, então eu já venho de uma bagagem também bastante administrativa, que eu fiquei lá 18 anos cuidando disso. Sempre fui da área de informática, da área de TI, e só que com o passar do tempo nessa empresa, por conhecer tudo, de todo mundo, de todas as áreas dentro do departamento, os caras me jogaram para um administrativo. Foi uma boa experiência e eu estou trazendo isso de volta para cá. Um pouquinho a mais de informática, um pouquinho a mais de comercial, de administrativo, e tem tido bom resultado. Show! Pô, legal, cara. Legal. Né? Cara, fico legal, fico feliz aí. Feliz também que vocês estejam aproveitando, né, os seus treinamentos, tanto o programa de investigação, quanto o treinamento de backup devices. E, cara, o que vocês diriam aí para o cara que está pensando, pô, será que compro um treinamento ou tento fazer aqui por mim? Esse cara que está nessa dúvida aí, o que você falaria para ele? Olha, por experiência própria, o cara que está na dúvida, ele está perdendo tempo, né? Então, quando eu bati o olho, eu já sabia que isso seria uma alternativa para mim, que eu ia fazer dessa alternativa uma solução. E para nós deu certo.
né? A gente já está fazendo algumas experiências, colocando alguns servidores, até os nossos próprios, nosso próprio servidor aqui, a gente já está colocando em nuvem, já fechamos VPN, fizemos alguns testes e deu certo. Então, se a gente não tivesse tomado essa decisão, com certeza, nesse momento agora, que principalmente se falando novamente da crise, a gente estaria num retrocesso, né? Então, o treinamento, sem dúvida, ele fez um grande diferencial aqui para nós e a gente tem certeza que ainda vai fazer muito mais. E eu falo na questão de gestão, na questão da empresa, porque hoje, o Celso hoje está cuidando dessa parte operacional nossa, tudo, e eu sou mais voltado para a questão da gestão da empresa mesmo, né? E eu vejo assim, que a empresa que não adotar esse tipo esse treinamento, que não tiver esse tipo de conhecimento, vai ficar para trás. Já está ficando para trás. Hoje, na área de TI, como a evolução é constante, diária, o cara que não está focado na questão da nuvem, como armazenamento, servidor, oferecer esse serviço para o cliente em nuvem, ele vai ser atropelado logo, logo. Logo, logo, vai ficar sem mercado. Porque a tendência do mercado, a gente percebe que é toda essa. E a gente, com esse treinamento que vocês oferecem, e essa mentoria que junto vocês acabam, esse suporte, essa mentoria que vocês acabam administrando junto, faz com que a pessoa eleve de nível, né? A empresa possa agregar novos valores, aumentar o leque. Nós conseguimos hoje aqui, como empresa, aumentar o leque. Vai melhorar o nosso faturamento e vai fazer com que a gente evolua aí como empresa, né? Faturamento, a gente não pensa hoje só na questão de faturamento, a gente pensa na questão de lucro. Porque, como você estava falando, aquela questão do cliente seu, você tinha um melhor cliente seu, mas se você pôr na ponta do lápis, você trocava meio que figurinha pelas despesas que você tinha em relação... Eu não quero ter faturamento alto apenas, eu quero ter lucro, né? Porque, às vezes, a empresa fatura 1 milhão por mês, você vai ver, ele gasta 999 mil de despesa. E aí, o que adiantou faturar 1 milhão? Eu quero ter faturamento com lucro, eu quero ter lucro. E essa opção da nuvem faz com que a gente transforme isso em lucro. Show? Cara, valeu, brigadão. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? A mim fechou. Não, eu acho que só fechou. Como você colocou em um dos seus últimos vídeos aí, vender serviço na nuvem, né? Eu corri atrás e também estou tentando fazer um processo aqui usando o Moodle. Né? A gente tem alguns clientes, a gente tem uma escola, por exemplo, né? Uma escola particular. E na hora veio uma ideia aí, eu falei, dá para usar o Moodle como uma plataforma de treinamento. Então, já estou começando a interagir ali com o sistema. Tenho aí um pouquinho de dificuldade, né, para colocar, para mudar a aparência, né, para personalizar isso ao gosto do cliente, mas a gente já sabe como a plataforma funciona, já sei como aplicar. Então, isso é experiência. Então, é uma outra coisa que a gente está buscando também, que é entender um pouquinho mais do Moodle, saber como trabalhar ele e transformar ele em serviço, ganhar dinheiro com isso daí. Então, muito em breve aí a gente vai colocar isso em prática. Agregar serviços, né? Consegue agregar outras soluções e acaba fazendo... E aí tu faz coisas que os teus concorrentes aí não fazem, porque às vezes a gente fica muito tempo naquela mesma ali e acaba fazendo que... Aí tu olha pro lado, tá todo mundo fazendo a mesma coisa que tu, né? Todo mundo tendo servidor, todo mundo trabalhando com rede, e aí o cara tem que acabar baixando o preço, ficar concorrendo nesse tipo de mercado. Quando tu começa a fazer coisas que entregar soluções que os teus concorrentes não fazem, aí sim que começa a subir. Exato. Isso faz uma diferença bastante para nós aqui, né? Show! Fechou? Cara, valeu, obrigadão pela participação de vocês aí. Quero dizer para vocês que qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição, lá para o esporte. Vai me achar o jeito mais fácil que tem aí. Legal. Qualquer dúvida que tiver no meio do caminho aí, a gente está à disposição. Beleza? Legal. Obrigado, Leandro. Foi um prazer e estamos à disposição, tá?
Fechou? Valeu, cara. Satisfação aí, viu? Obrigado. Qualquer coisa, Tchau. Valeu. Então, esse foi mais um podcast Bora para Cloud. Esse podcast já está disponível aí nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple e também no YouTube, Instagram e Facebook. Show? Valeu!